Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Esse é o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, onde foi montado um santuário cenográfico, tentando reproduzir um pouquinho daquilo que Deus mandou Moisés construir lá no deserto. E esse santuário era o Evangelho em símbolos, trazendo várias lições para o povo de Deus. E eu quero convidar você, a partir de agora, junto com os nossos 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil, estudarmos mais um tema sobre o santuário. Hoje vamos estudar o ministério de Cristo no pátio do santuário. Justamente aonde estamos aqui todos, era o pátio do santuário. Jesus viria para cumprir toda a tipologia do santuário e em algum momento ele estaria aqui nesse pátio desse santuário, falando de uma forma metafórica. Por isso, pegue a sua Bíblia e se junte a nós nesse programa que procura compreender mais o tema do santuário. Agora, se você quiser receber um presente da Novo Tempo, eu queria oferecer para você agora um DVD. Isso é um presente da nossa TV para você. É o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Aqui nesse DVD, você vai encontrar todos os temas que estamos estudando aqui. E é um presente nosso para você. Como você faz para solicitar? Basta você entrar em contato com a gente, ligando em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Pegou aí? 12 21 27 3121. Se você quiser agora acessar a internet, você também pode, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai encontrar um banner onde você vai poder pedir esse DVD e nós vamos enviar pelos correios para a sua casa. Agora, se você está aí passeando no WhatsApp, manda um WhatsApp para a gente. Você pode pedir esse DVD pelo WhatsApp, o nosso número 12 98100 1425. Diga assim, eu quero o DVD Santuário. E aí nós vamos entrar em contato com você para um breve cadastro. Lembrando que tudo isso nós só podemos fazer graças aos anjos da esperança. E você que está nos assistindo e é anjo, muito obrigado, porque é com a sua ajuda que nós podemos manter os nossos programas e enviar para todo o Brasil estudos como este, sem cobrar nenhum centavo, tá bem? Quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia, assim como os nossos amigos aqui no estúdio, que já estão com as suas, e vamos mais uma vez estudar um tema alusivo ao santuário. O tema de hoje, o ministério de Cristo no pátio. Vamos começar uma linda jornada através do santuário. E eu quero convidar você a participar também conosco. Agora, antes de abrir a palavra de Deus, nós temos aqui sempre um hábito. Qual é, Ailton? Qual é o nosso hábito antes de abrir a Bíblia? Fazer uma oração, isso mesmo, né? Vou começar a perguntar aqui para ver se o povo está acostumando mesmo, né? Se está aprendendo, né? Todos vão sair daqui bem especialistas, né? No tema do santuário. Vamos buscar, então, a bênção de Deus para o nosso estudo agora? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Temos a Tua palavra em nossas mãos, vamos estudá-la. Abençoa-nos agora para que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida e o maravilhoso Evangelho revelado através do santuário. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós, para aprendermos algo, temos que ficar sempre recapitulando, né? Então, esse é o estudo construtivista. Vamos recapitular um pouquinho? Nós explicamos que a origem do pecado começou lá no santuário, quando um anjo, que era um querubim da guarda, que estava na presença de Deus, se rebelou. Vimos que o pecado veio para o nosso planeta quando Adão e Eva cederam à tentação da serpente e comeram do fruto proibido. No mesmo capítulo que descreve a queda do homem, aparece a primeira promessa de um Messias. E o primeiro proto-evangelho, a primeira promessa do evangelho é Gênesis 3,15. Deus disse assim para a mulher e para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente,
e a mulher, Eva, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus disse assim para Eva e para a serpente: eu vou pôr inimizade entre vocês. E um dia, serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente que a mulher vai gerar. Mas um dia, o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Essa profecia teve um cumprimento parcial. Na cruz, a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher, ao morrer Cristo. Mas ele ressuscitou e ele venceu a morte. Cristo venceu o pecado, venceu o mal. Satanás foi completamente desmascarado. E agora ele está com seus dias contados, quando finalmente a sua cabeça será esmagada. E esse esmagar da cabeça da serpente simboliza a destruição de Satanás, que vai acontecer 1000 anos depois da volta de Jesus. Pastor, 1000 anos depois da volta de Jesus? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Bom, você vai entender melhor esse assunto. Basta você estar conectadinho aí no programa Bíblia Fácil. Vai chegar o tema onde nós vamos falar da destruição de Satanás, que vai acontecer 1000 anos depois da volta de Jesus. Mas eu só estou adiantando um pouquinho o que nós vamos aprender aqui no futuro. Assim foi prometido um Messias. E para que essa promessa ficasse guardada na memória, Deus orientou um sistema de sacrifícios. Na era patriarcal, eles construíam os altares e ofereciam sacrifícios. Chegou o momento em que Moisés libertou o povo de Israel do Egito e Deus mandou que um santuário fosse construído. Todas as cerimônias e rituais do santuário apontavam para a morte de Cristo e para o seu ministério no santuário celestial. E para entendermos um pouquinho mais do ministério de Cristo, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você também de casa, num salmo muito bonito, Salmo 77. Dê uma olhadinha para o Salmo 77. Está aqui na página 411. Na sua Bíblia deve ser a mesma página, aqui no estúdio. Você em casa, talvez não confira a página. Página 411. Salmo 77. Dê uma olhadinha no versículo 13. Na versão que estamos usando aqui no estúdio, assim diz o Salmo 77, 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Alguém tem outra versão diferente aí? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Pega o microfone, pastor Wilson, e leia para mim na versão que você tem no seu iPhone. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Então, essa versão que aparece no seu iPhone é a mesma versão que eu coloquei aqui na tela, a Almeida corrigida, revisada e fiel. Então, em algumas versões da Bíblia, como a que eu li aqui, a que eu estou usando, diz o teu caminho é de santidade. Mas a melhor versão para esse texto é que o pastor Wilson leu e que está aqui na tela. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Não de santidade, mas santuário. Por quê? Porque a palavra hebraica bakodes, que aparece nesse salmo, ela aparece 28 vezes no Antigo Testamento. E das 28 vezes que aparece, 26 vezes é traduzida como santuário. E algumas versões colocaram como santidade. Mas a melhor versão para bakodes, a melhor tradução é santuário. Então, a melhor tradução do Salmo 77, 13 aparece na Almeida Revista Corrigida e Fiel. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Quer dizer que o caminho de Deus está no santuário. De uma forma metafórica, nós podemos entender que quando o Messias viesse, ele caminharia pelo santuário. Se o caminho de Deus está no santuário, ele passaria por esse santuário em algum momento. Vamos entender como é que isso aconteceu? Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo se encarnou,
na plenitude do tempo. João, descrevendo o mesmo evento, disse assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No original grego, o verbo habitar é um verbo usado por João, extraído do santuário. Uma melhor tradução para esse verso poderia ser: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Colocou sua tenda, colocou seu tabernáculo entre nós. Isso nós podemos então concluir, pelo menos metaforicamente, que quando Jesus se encarnou, ele armou a sua tenda entre nós. Você está lembrado que lá no antigo Israel, as tribos se acampavam ao redor do santuário e o mesmo ficava ao centro? Então, quando Cristo se encarna, ele vem ao mundo, era como se ele estivesse armando sua tenda no nosso planeta. Ele veio, se encarnou e tabernaculou entre nós, armou ali a sua tenda, o seu tabernáculo. E em algum momento ele deixaria esse acampamento e viria para o santuário, começar o seu caminho, viria primeiro para o pátio do santuário. Agora, você se lembra que o pátio do santuário tinha 2 móveis, e nós tentamos reproduzir aqui, no nosso cenário, os 2 móveis que haviam no pátio. Quando Jesus entraria no pátio? Quando é que ele deixaria o acampamento e começaria a percorrer o seu caminho pelo santuário? Olha o que diz Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus se encarnou, e até os 30 anos, Jesus não havia começado o seu ministério. Ele só começa o seu ministério com o batismo. Então ele se batiza para iniciar o seu ministério. Aí eu pergunto para você, por que é que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado? Ele não podia ter se batizado com 15, com 17, com 25? Por que é que ele esperou 30 anos para ser batizado? O que a gente entende é que ele estava esperando a hora de completar a sua idade, e lá em Israel, o sacerdote só começava a atuar a partir dos 30 anos. Pelo menos no início foi assim. Depois a idade mudou. Mas a princípio, quando é estabelecido o sacerdócio, o sacerdote precisava ter 30 anos. Ou seja, Cristo esperou completar os 30 anos para ser batizado e começar o seu ministério. Dos 12 aos 30, um período de 18 anos, nós não temos informação na Bíblia sobre Cristo. Mas quando ele faz 30 anos, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado. Lucas 3:23 diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Isso quer dizer que quando Jesus deixa o acampamento e começa a sua caminhada pelo santuário, o primeiro local que ele busca aqui é o quê? É a pia. Porque aqui estava a pia com água, e a água usada como um símbolo de purificação. Logo, a água dessa pia também simboliza o batismo, onde nós somos lavados e purificados do pecado. Então, Cristo sai do acampamento e vem para a pia, vem para ser batizado e começar o seu ministério. Assim, ele começava a percorrer o caminho do santuário. Certo? Vamos caminhando? Sim, minha amiga. Deixa eu só achar, Lariane, né? Isso, Não gravei seu nome ainda, Lariane. Pastor, então, eu queria saber a ligação que tem, que as igrejas hoje eles dizem que a partir dos 12 anos a pessoa já pode escolher, se decidir pelo batismo. Tem alguma coisa em relação? Por que a partir dos 12 anos? Aonde eu encontro na Bíblia um fundamento para ensinar isso? Isso que eu queria saber. Se eu ensino que alguém só pode ser batizado a partir dos 12 anos, eu tenho que ter um fundamento bíblico. Aonde está isso? A Bíblia não diz idade.
Ela simplesmente diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Foi Jesus quem afirmou isso. Então, a pessoa, para se batizar, ela tem que ter a idade necessária para dar alguns passos. Um deles é crer. Uma criança recém-nascida não pode crer, porque ela nem sabe que ela existe ainda. Então, está descartado na Bíblia batismo de recém-nascido. Para ser batizado, tem que crer. Para ser batizado também tem que ser doutrinado, porque Jesus falou assim lá em Mateus 28, 19 e 20: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, alguém para ser batizado também tem que ter a capacidade de cognição, de aprendizado. Tem que ser doutrinada. Terceiro ponto. Pedro, no dia de Pentecostes, disse assim para aquela multidão lá em Jerusalém: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E as multidões depois perguntaram: que faremos, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, o arrependimento e a conversão são também necessários para o batismo. Então, já enumerei pelo menos 4 coisas. Alguém para ser batizado tem que crer, tem que ser doutrinado, tem que se arrepender e tem que confessar. Tem que se converter. Então, só pode ser batizado quem tem idade suficiente para dar esses passos. Agora, quando é que a criança tem essa idade? Pode variar de criança para criança, a depender da sua formação, da maturidade. Em alguns pode ser 8 anos, 9 anos, 10 anos. Então, é por isso que a Bíblia não estabelece uma idade, mas estabelece as condições para que então seja batizado. Ok? Sim, minha amiga. Ainda nesse tema do batismo, eu há pouco estava lendo o livro de Atos e constantemente, pelo menos umas 3 vezes, tinha umas passagens dizendo: você só conhece o batismo de João? Então, eu gostaria de saber, existe diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? Em Atos 19, Paulo se encontra com alguns discípulos em Éfeso e pergunta assim: vocês foram batizados? Eles disseram: sim, nós fomos. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, não conhecemos. Mas vocês foram batizados em quê? No batismo de João. Aí Paulo diz assim: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados. Então, João ensinava o batismo de arrependimento, que era o batismo por imersão. Cristo foi até o Rio Jordão e deixou que João batizasse. Então, o batismo de João é o batismo bíblico. Por que é chamado de João o Batista? Porque é João o que batiza. Porque a palavra batista quer dizer batismo. Deriva-se de batismo, né? Então, João, aquele que batiza. Então, a doutrina do batismo é uma doutrina do Novo Testamento. Quem começou a batizar foi João, por orientação divina. E Cristo ratificou, apoiou essa doutrina, ele mesmo sendo batizado e depois pedindo aos discípulos que também batizassem. Então, aí nasce o batismo. Então, o batismo de João é o batismo cristão. É o batismo nas águas, por imersão. Esse é o detalhe. Tem que ser nas águas por imersão. Sim. E continuando, eu acabei de lembrar, se não me engano, é Jesus falando com Nicodemos, que ele fala: é preciso o homem nascer de novo da água. Tem alguma correlação que, quando nós nascemos pela primeira vez também, nós estávamos dentro da barriga da mãe na água? Aí era o segundo batismo também na água? Não, Jesus diz assim para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo. Nascer do Espírito é a conversão. Porque você, para ser batizado, tem que se converter. E quem provoca a conversão é o Espírito. Então, não existe nenhuma conversão, senão pela obra do Espírito. Assim como não existe arrependimento, senão pela obra do Espírito. Todo ser humano que se arrepende é fruto da atuação do Espírito. Todo ser humano que se converte a Cristo é obra do Espírito. Então, nascer do Espírito é isto. E nascer da água é ser batizado. Então, Nicodemos está ouvindo da boca do próprio Cristo a verdade
de que todo mundo tem que se converter e ser batizado. Então, nascer da água é o batismo, nascer do Espírito é a conversão. Então, pastor, no caso, eu ao ser batizado agora também estou sendo batizado com o Espírito Santo? Ou recebo o Espírito Santo quando creio? Você recebe o Espírito quando crê, porque alguém para crer tem que exercer fé. Fé é um dom de Deus. Então o Espírito está em todo o processo. Como é que fica? Os discípulos eram crentes, Jesus depois, muito tempo, deu o Espírito para que eles pudessem expulsar demônios e sair pregando. E lá, Atos 1:8, né? Parece 1:8, ou 2:8, fala da descida do Espírito Santo. 1:8. 1:8. Recebereis poder ao descer para vós o Espírito Santo. Novamente? Então, não. Tem 3 ocasiões? O Espírito Santo atua em toda a vida do cristão. O que está acontecendo em Atos capítulo 1:8 é que Jesus está prometendo agora o Espírito Santo viria para eles no lugar de Cristo, que estaria indo para os céus. Ele disse, se eu não for, o Espírito não virá. Então, ali nós temos o início da dispensação do Espírito. A partir desse momento, Cristo vai se retirar, porque o Espírito Santo virá. Agora, é lógico que o Espírito Santo já atuava, porque lá em Gênesis 1, você já tem o Espírito Santo. Lá diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando os discípulos saíram, quando foram chamados por Jesus, depois foram batizados, então, eles não, nesse momento, eles não tinham já o Espírito? Tinha. É o que eu estou dizendo para você, o Espírito sempre atuou. Mas o que acontece no Pentecostes é que a partir de agora há uma nova dispensação. O Espírito vai ser enviado como Consolador. Ele vai começar uma nova fase do seu ministério com a humanidade. Mas antes disso, Jesus já tinha dado, olha... Já tinha dado a eles o Espírito também. Para que eles pudessem... fazer os milagres que eles fizeram. Então. Você quer ver uma coisa? Vamos voltar para o santuário. Quem é que fez toda a obra artística do santuário? A Bíblia dá o nome. O Aléu e o Alibe, né? A Oliel e o Alibe. E o que diz a Bíblia sobre esses dois homens? Diz que o Espírito Santo foi quem os capacitou a fazer a obra do santuário. Certo? Então, o Espírito Santo sempre esteve atuando. A questão toda é que no Pentecostes você tem uma nova fase, uma dispensação agora do Espírito Santo. Ok? Sim. Pastor, o senhor comentou que para ser batizado você precisa ter as suas faculdades mentais, cognitivas, né? Tudo certinho. E como que fica os autistas, síndrome de Down, as pessoas que são esquizofrênicas, têm retardo mental para salvação? Deus não vai cometer nenhuma injustiça. E Ele vai julgar cada caso em separado. Deus não julga de forma coletiva, julga caso por caso, e Ele nunca vai cometer uma injustiça. O que nós sabemos pela Bíblia, por exemplo, em Atos 17:30, é que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, se uma pessoa não sabe que tem que fazer certas coisas, se ela não tem a capacidade de raciocínio para crer, ou então para solicitar um batismo, Deus vai levar tudo isso em consideração. É o mesmo caso de uma criança perfeita que morre com 1 ano ou 2 anos de idade. Ela não chegou à idade ainda, aqui está o doutor para nos ajudar, ela não chegou à idade necessária para ter compreensão do eu. Ela não se enxergou no mundo ainda. Ela não sabia quem ela era. Então Deus vai julgar cada caso. E como Deus é um Deus de amor e misericórdia, eu acredito, particularmente, em todas essas crianças e nessas pessoas com essas doenças especiais, que Deus vai salvar a todas. Esse é o meu pensamento particular. Porque se Deus é amor e é misericórdia, e se elas não tiveram a capacidade mental para fazer a sua escolha, não por culpa delas, então Deus vai levar isso em conta. Certo? Pastor, a pessoa só pode se batizar uma vez?
Não, Atos 19 é um exemplo de alguém que foi batizado e já havia sido batizado. Eu fui batizado pela Igreja Católica, né? Bom, aí à luz da Bíblia, e é bom você mencionar isso, que à luz da Bíblia você ainda não foi batizado. Eu me enquadro... Então não vale o batismo da Igreja Católica. Não vale. É o mesmo caso que eu passei por ele. Eu nasci numa família católica e quando eu estava com 2 anos, minha mãe me levou para ser batizado. E eu fui batizado. Só que com 2 anos, eu não sabia que eu existia ainda, eu não dei os passos que eu acabei de mencionar necessários para o batismo e eu não fui mergulhado nas águas. Então, biblicamente... Mas lá ele joga água na cabeça da gente, né? Sim, mas isso não está na Bíblia, né? Isso não tem na Bíblia. Então, veja, biblicamente falando, o batismo de recém-nascidos, ou mesmo o batismo de adultos por aspersão ou infusão, não tem validade. Então, mesmo uma pessoa adulta, mas que foi batizada por aspersão ou se derramou água na cabeça, biblicamente ela não está batizada. Até porque a palavra batismo, na sua raiz grega, quer dizer mergulhar, imergir, afundar. Só é batizado aquele que afunda nas águas completamente. E o batismo bíblico é por imersão e tem que ser precedido por esses itens que eu mencionei agora para ela, que é você crer, ser doutrinado, se arrepender e converter. Doutor José. Tinha uma dúvida. A pessoa fez o batismo por imersão e só faz uma vez? Aí está. Vamos supor que alguém batizou-se de acordo com a orientação bíblica. Agora, em algum momento da sua história, ele abandona a Cristo. E ele passa a viver como uma pessoa sem Jesus. Ele abandona as verdades da Bíblia, abandona a vida cristã. Quando ele, no futuro, se ele desejar, e vamos supor que o Espírito trabalhe com ele, e ele quer voltar agora à comunhão, ele passa por um rebatismo para ser aceito novamente na comunidade de fé. Então, o que a Bíblia ensina é que há um só batismo, por imersão, não é uma só vez. Até porque quem disse isso foi Paulo, ele mesmo batizou quem já era batizado. Certo? Não, só para complementar, pastor, a palavra é bem clara, né? Quem crer e for batizado, né? Uma criança não tem condição de crer, não é verdade? Por isso não pode ser batizado ainda. Pode ser, não tem como certo? Fazer uma pergunta. Você crê para uma criança, né? Não tem. Agora, com base em Atos 17:30, que nós somos julgados pelo nosso conhecimento, pense numa pessoa que morou a vida inteira lá no interior da floresta amazônica, não teve contato com a Bíblia, não teve contato com o Evangelho, nunca soube que teria que ser batizada, mas ela teve impressões do Espírito Santo, ela viu Deus na natureza, o coração dela era do Senhor, ela pode ser salva sem nunca ter sido batizada. Por quê? Porque ela não conhecia isso. Pensa em todas as pessoas que viveram antes de Cristo, antes de João Batista. Ninguém foi batizado, porque o batismo começa com João. Todos eles serão salvos sem batismo. Então eu serei julgado pelo aquilo que eu conheço. Deus não vai nos julgar por aquilo que nós não conhecemos, mas por aquilo que a gente conhece. Magno. Então, pastor, a questão do batismo, então, por aspersão tem a ver com algum tipo de purificação? Batismo por aspersão ou infusão, que é aspergir ou derramar água na cabeça, foram batismos inventados ao longo da história e que passou a ser parte da tradição religiosa. Então, antes de João, a água era usada em rituais de purificação, mas não existia batismo. Se começou o batismo, eu não tenho que substituir o batismo, que é uma doutrina do Novo Testamento, por um ritual de tradição que acontecia em algum momento do Antigo Testamento. Eu não tenho nenhum ritual de tradição envolvendo água para purificar pessoas no lugar do batismo. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é o batismo. É por isso que ele não pode ser substituído por nada. É por isso que Jesus foi batizado, porque ele deixou para nós o exemplo. Ele não tinha pecados, mas ele quis dar para mim e para você o exemplo. Agora, em algum momento, Jesus sairia da pia, representando o batismo, e continuaria a sua caminhada pelo santuário. Qual era o próximo móvel do pátio do santuário? O altar de holocausto. Em algum momento ele viria para o altar de holocausto. Quando foi isso? E o que o altar de holocausto simboliza?
Depois dos intervalos, a gente volta com essa pergunta. Acompanhe no próximo bloco. O que o anjo está dizendo para Daniel aqui? Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, para que vocês se arrependam. Se vocês não se arrependerem dentro deste período, vocês perderão o privilégio de nação escolhida. É por isso que, desde o ano 34 para cá, Deus não tem mais uma nação escolhida sobre a terra. Até o ano 34, foi o povo de Israel. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o ministério de Cristo no pátio. Temos um presente para você, que é esse DVD aqui, ó. Santuário, o Caminho de Deus. Você quer esse DVD para você? É um presente que nós temos para mandar para a sua casa. Para você receber aí na sua casa, basta entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento. Você pode mandar o WhatsApp para nós, pode ligar, pode acessar o nosso site, como você quiser. Ao longo do programa, vai ficar aparecendo aqui a legenda com os contatos e você pode fazer esse contato com a gente. Quer pedir agora? Já manda para nós uma mensagem no nosso WhatsApp, 12981001425. Diga assim, eu quero o DVD Santuário. E a gente manda um formulário, você preenche e em seguida mandamos o DVD para a sua casa, sem cobrar nada por isso, tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito do ministério de Cristo no pátio. E que Jesus veio acampar entre nós, como diz João 1,14, o verbo se fez carne e tabernaculou, ele armou sua tenda entre nós. E prefiguradamente ou simbolicamente, nós podemos dizer que quando ele fez 30 anos, ele começou sua caminhada pelo santuário. E a pia com água era um objeto que o sacerdote se purificava antes de começar seu ministério. A água na Bíblia é símbolo de purificação. E ela também pode ser uma alusão ao batismo, porque Jesus foi batizado com 30 anos. Então, metaforicamente, ele entra no santuário, ele passa pelo batismo, agora, em algum momento, ele vai caminhar em direção ao altar de holocausto, que era o segundo móvel do compartimento. E depois, ele vai entrar para dentro do santuário, como veremos na semana que vem. Mas a entrada no santuário é o tema da semana que vem. Hoje nós vamos ficar apenas no ministério de Cristo no pátio. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo agora a linha de raciocínio a respeito desse assunto. Perceba que Jesus veio cumprir toda a tipologia do Antigo Testamento. Aí a pergunta que surge para nós agora é, Jesus com 30 anos inicia o seu ministério, assim como o sacerdote começava a oficiar com 30 anos, e para que ele oficiasse, ele se lavava antes na pia, todos os dias. Jesus passa pelo batismo e começa o seu ministério. Agora, em algum momento, Jesus caminharia para o altar de holocausto, o segundo móvel do pátio. Olha o que diz Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O altar de holocausto era onde os animais mortos eram queimados. E o altar de holocausto torna-se um símbolo do Calvário, onde Jesus daria a sua vida para salvar a todos nós. Assim como na era patriarcal, altares eram erigidos, os animais ali colocados e sacrificados, Jesus foi levado até o Monte Calvário. E lá no monte ele foi crucificado. Ou seja, no batismo temos uma alusão à pia. E na morte de Cristo temos uma alusão ao altar de holocausto, onde Jesus Cristo morre por todos nós. Agora uma pergunta que precisa ser respondida. Quanto tempo durou a caminhada de Jesus da pia até o altar de holocausto? Entendendo que o santuário é o caminho de Deus, quanto tempo durou essa caminhada? A Bíblia revela para nós. Há uma profecia na Bíblia que diz exatamente quanto tempo duraria essa caminhada. É Daniel capítulo 9.
E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 9, para entender melhor o que eu estou dizendo. Daniel capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha nessa profecia das 70 semanas. Daniel capítulo 9. Olhe comigo o versículo 24. Achou aí? Daniel 9, 24, página 300 ou 500, né? E 96. Página 596 da Bíblia que estamos usando aqui. Daniel 9, 24 diz o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O que o anjo está dizendo para Daniel aqui? Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, para que vocês se arrependam. Se vocês não se arrependerem dentro deste período, vocês perderão o privilégio de nação escolhida. Agora, 70 semanas em profecia, quanto tempo dá? 490 anos. Por quê? Porque cada semana são 7 dias. Se cada dia em profecia representa um ano, então são 490 dias. Em profecia, 490 anos. Então o anjo disse para Daniel de que o povo judeu teria 490 anos para se arrepender dos seus pecados. Senão, perderia o direito de nação escolhida. Agora, quando começa esse período a contar de 490 anos? Olha agora para o verso 25. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Quem é ungido na profecia? Cristo. Até o ungido vão se passar 7 semanas e 62 semanas. Venha para o quadro comigo. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém aconteceu no ano 457, como nós vimos semana passada, com base em Esdras capítulo 7. Estão lembrados? O decreto de Artaxerxes? Esse decreto foi promulgado em 457. Então agora, a partir dessa data, o anjo está dizendo, até o ungido, o príncipe, vão se passar 7 semanas e 62 semanas. Aqui está o decreto de Artaxerxes, e quando se passassem 7 semanas ou 62 semanas, nós chegaríamos ao ungido. Quando se passaram 7 semanas ou 49 anos, ficou pronta a reconstrução da cidade de Jerusalém. Por isso o período foi dividido em 2 partes. 7 semanas dá 49 anos, o que nos leva ao ano 408. Agora mais 62 semanas e nós vamos chegar até o ungido, mais 434 anos. Então, partindo do ano 457, viajando 69 semanas, nós chegamos ao ano 27. O que é que aconteceu no ano 27 da nossa era? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, eu tenho aqui o batismo de Jesus no ano 27. Com quantos anos Jesus estava? Com 30. Aí você pode me perguntar, mas pastor, por que é que ele está com 30 e ainda é ano 27? É porque esse cálculo antes e depois de Cristo é um cálculo que só surgiu depois do ano 1000. Antes não havia isso. E Dionísio Exíguo, quem inventou o cálculo da era cristã, em seus cálculos ele errou por 2 ou 3 anos. Então, o ano do batismo de Jesus, que é o ano 27, Jesus já está com 30. E o ano da morte, que é 31, ele já está com 33. Foi por causa desse erro de cálculo. Assim, passadas 69 semanas,
Jesus foi batizado. O profeta diz, ou o anjo disse para o profeta, de que o Messias, olha para Daniel 9:27 agora, 9:27, ele, o Messias, fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Uma semana. Quantos anos proféticos dá uma semana? Não. 7. 7 dias, 7 anos. Ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. Ou seja, nós estamos no ano 27. Se você soma mais 7, quanto vai dar? 34. Então, o tempo de graça para o povo judeu durou até o ano 34. Só que a profecia diz assim, ele fará aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele fez a aliança do ano 27 até o ano 34. Mas na metade da semana, ou seja, ano 31, o que ele fez? Ele deu fim aos sacrifícios. E como Jesus cumpre toda a lei cerimonial e dá fim aos sacrifícios? Morrendo sobre a cruz. Isso quer dizer que do batismo de Cristo no ano 27 até a sua morte na cruz, passaram-se exatamente 3 anos e meio. Então Jesus foi batizado no ano 27 e crucificado no ano 31, 3 anos e meio depois. Então nós podemos dizer, metaforicamente, que a caminhada de Cristo que começou no batismo, representado pela pia do santuário, ela se estendeu até o Calvário e essa caminhada durou 3 anos e meio. Exatamente 3 anos e meio depois do batismo, Cristo foi crucificado no Calvário. Agora, quando Jesus morre, o povo judeu ainda tem quanto tempo de chance? 3 anos e meio. Porque foram 70 semanas dadas para eles. E as 70 semanas nos levam ao ano 34. Mas Jesus foi crucificado no ano 31. Então, quando Cristo morre, a nação judaica ainda tem 3 anos e meio de tempo para se arrepender. Nos primeiros 3 anos e meio de ministério, Cristo trabalhou pelos judeus, e uma vez que Cristo foi morto, os judeus trabalharam, ou os discípulos trabalharam pelos judeus. É por isso que Jesus falou lá em Mateus, né? Capítulo 8, né? Eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não busquem os gentios, não entrem em terra dos samaritanos, mas de preferência procurai pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus trabalhou pelos judeus 3 anos e meio e depois da morte dele os discípulos ainda trabalharam 3 anos e meio. Agora, qual foi o último apelo de Deus à nação judaica? Está aqui em Atos capítulo 8. Abra sua Bíblia aí comigo. Atos capítulo 8. Nós encontramos aqui em Atos capítulo 8 um discurso, um sermão de Estevão. Quem era Estevão? Um dos diáconos da igreja primitiva. Não, é Atos capítulo 7, né? Atos capítulo 7 você tem o sermão pregado por Estevão. E ele faz um apelo aos judeus. Olha agora a partir do versículo 54. Estevão fez o seu discurso, apresentou Jesus como Salvador e disse que eles haviam matado, crucificado o príncipe da vida. E o que aconteceu em seguida ao sermão de Estevão? Verso 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, fizeram o quê? Apedrejaram Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O que eles fizeram com Estevão depois do sermão? Apedrejaram. Que ano foi isso? 34. Então Estevão foi apedrejado no ano 34 da era cristã, 3 anos e meio exatamente depois da morte de Cristo.
E quando a nação judaica rejeita o sermão de Estevão e o apedreja, o mata, eles estão rejeitando o último apelo à nação judaica. É por isso que, desde o ano 34 para cá, Deus não tem mais uma nação escolhida sobre a terra. Até o ano 34, foi o povo de Israel. Agora, interessante que, como no plano de Deus não existem falhas, no exato momento em que Estevão está sendo apedrejado, o fim dos 490 anos de graça para a nação judaica, quem é o jovem que já aparece na cena aí? Saulo. Saulo se converteu e se tornou Paulo. E Paulo era o apóstolo dos gentios. O homem é quem Deus escolheu para levar o evangelho para os gentios. E por que o evangelho está indo agora para os gentios? Porque os judeus o rejeitaram. Você entendeu como é que Deus trabalha? Então ele chamou a nação de Israel, fez desse povo o seu representante, deu para eles os oráculos sagrados, as leis. Esse povo deveria representar o nome dele. Durante os reinados de Davi e Salomão, foi o tempo em que mais a nação foi próspera, foi o tempo em que o plano de Deus acontecia como Deus queria, as nações foram atraídas para o povo de Israel, principalmente no período de Salomão, mas depois a história da nação judaica é uma história de altos e baixos, até que finalmente eles foram rejeitados no ano 34 e o evangelho foi estendido aos gentios. Sim, Magno? Como podemos chegar ao ano 34 que se deu essa passagem aqui de Atos? Através de uma análise histórica desses eventos, nós chegamos a essa conclusão. Você tem, no ano 31, a crucifixão de Cristo, ele ressuscita no domingo, 50 dias depois você tem o Pentecostes, o Espírito Santo é dado, e você tem depois a conversão do apóstolo Paulo. Paulo se converte depois do apedrejamento de Estevão. Você vai encontrar em seguida, agora em Atos capítulo 8 e Atos 9, a história de Paulo. E nós datamos a conversão de Paulo no mesmo ano da morte de Estevão, ano 34. Então são pelos dados da conversão do apóstolo Paulo, pelo fim da profecia, porque se a profecia falava que seriam 490 anos de oportunidade, e se eu consigo datar exatamente o ano 457 com o decreto de Artaxerxes, se eu consigo datar o batismo de Cristo no ano 27, e como que eu dato esse batismo aí? Porque a Bíblia me diz que foi o 15º ano de Tibério César, o ano que ele se batiza. E o 15º ano de Tibério César é o ano 27. E se a profecia dizia que ele gastaria 3 anos e meio em seu ministério, isso me leva ao ano 31. E se a profecia dizia que depois o Messias faria aliança com muitos por 1 semana, isso me leva ao ano 34. Então, o que aconteceu no ano 34? Agora o evangelho vai ser levado a todas as nações. 490 anos de graça terminaram. Por isso, o João 3,16 pode ser chamado o verso áureo da Bíblia. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Ou seja, Jesus veio para o santuário, foi batizado no ano 27, por 3 anos e meio teve seu ministério. O ministério culminou com o Calvário no ano 31. E ele então começou sua caminhada pelo santuário. Agora, em algum momento, ele deixaria o pátio e entraria no santo. Mas esse é o assunto de semana que vem. Por hoje, vamos terminar com esse lindo verso da palavra de Deus, que diz que Deus tanto amou, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Então, se você crê, você tem a vida. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música.
Pequei, falhei diante do teu amor, e como eu errei perante ti, meu Senhor. Sei que podes me ouvir, a minha alma clama a ti. Ó Pai, perdoa o meu pecado, vem, vem, habita em mim. Vem fazer de mim a tua casa, vem fazer em mim tua morada, vem, vem, meu. Vem fazer de mim a tua casa, vem fazer em mim tua morada, vem, vem, meu. Pequei, falhei diante do teu amor, e como eu errei perante ti, meu Senhor. Sei que podes me ouvir, a minha alma clama a ti. Ó Pai, perdoa o meu pecado, vem, vem, habita em mim. Vem fazer de mim a tua casa, vem fazer em mim tua morada, vem, vem, meu. Vem fazer de mim a tua casa, vem fazer em mim tua morada, vem, vem, meu. Eu me rendo a ti e posso te ouvir, perdoando a minha tantos anos atrás, numa cruz eu nunca mereci, mas escolheste a mim, e pelo teu amor a salvação doou. Vem fazer de mim a tua casa, vem fazer em mim tua morada, vem, vem, meu, vem fazer de mim a tua casa, vem tua morada, vem, vem, meu, vem fazer de mim a tua casa, vem fazer em mim tua morada, vem, vem, amém. Amém. Obrigado, Cíntia. Esta é uma linda oração. Venha fazer em mim morada. Vem. Nós hoje somos moradas do Espírito Santo. Temos direito à salvação e à vida eterna, graças ao ministério de Cristo por nós. Primeiro, ao ser batizado. Ele não tinha pecado, mas foi batizado para dar para mim e para você um exemplo de que nós também precisamos ser batizados. E 3 anos e meio depois, ele foi levado ao Calvário para morrer a nossa morte. A morte que eu e você merecíamos. Mas ele morreu para que nós tivéssemos vida. Por isso, eu e você precisamos abrir nosso coração a Deus para entender que esse sacrifício feito no Calvário foi em nosso favor. Vamos orar para que o Espírito Santo faça morada em nós, para que nos transforme e nos prepare para o céu? Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado porque, de acordo com a profecia, tu viestes na data específica
cumprir toda a tipologia do santuário. Obrigado porque, graças à tua morte no Calvário, nós podemos hoje ser livres da morte eterna e termos, pelo sangue de Jesus, o direito à vida eterna. Por isso, Pai Santo, cuida de todos nós e nos prepare para os céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Semana que vem, vamos continuar nossa caminhada com Cristo através do santuário. Eu espero você.